Oi pessoal, vocês já ouviram falar em três tambores? Trata-se de uma modalidade esportiva que envolve cavalos. O esporte surgiu no Texas, nos Estados Unidos, em 1948, com a criação do Girls Rodeo Association, que posteriormente viria a se chamar Women's Professional Rodeo Association, que contava com amazonas que procuravam mais espaço para as mulheres nos rodeios. No Brasil, a modalidade chegou por meio da BQM, a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Quarto de Milha, na década de 70. Os primeiros campeonatos aconteceram na região de Presidente Prudente e Bauru, no estado de São Paulo. Em outubro de 2003, foi fundada a Associação Nacional dos Três Tambores. A ANTT, a Associação Nacional dos Três Tambores. Ela foi fundada em outubro de 2003 por um grupo de competidoras. Antes disso, existia a Confederação Nacional de Rodeio Completo, que eram várias modalidades, todas as modalidades na época, né? E quando veio o fim da Confederação Nacional do Rodeio, viu-se a necessidade de criar associações de modalidades. E na época foram formadas associações de todas as modalidades ali, que fazia parte da confederação, ou sua grande maioria. E a NTT foi fundada por um grupo de competidoras da época, que viu a necessidade de lutar dentro dos rodeios por um espaço melhor para a modalidade, para criar mais respeitos, ter disponibilidade de melhor estrutura para praticar o esporte. Então, um camping melhor, com coisas adequadas tanto para o competidor quanto para os animais. Em geral, era mesmo para fortalecer e valorizar o esporte de três tambores. Esse ainda continua sendo o principal objetivo da NTT, que é fomentar a modalidade e valorizar a modalidade. Claro que hoje, diferente de antigamente, a gente tem uma outra visão e uma outra preocupação, porque o esporte já cresceu muito ao longo desses anos. A NTT está no 17º ano de fundada e a gente continua sendo o principal objetivo da NTT, que é fomentar e valorizar os três tambores. Sou atual presidente da NTT, faço parte da diretoria da NTT desde 2006, trabalho em prol da associação, em prol do esporte, né? Mas eu acredito que hoje, no meu ponto de vista, Flávia Cagé, a NTT tem uma importante marca no meio, onde gera para todas as pessoas que praticam esporte e para quem são fãs do esporte, onde tem a marca NTT, quer dizer que tem credibilidade, quer dizer que tem responsabilidade, tanto com o animal quanto com o competidor. Graças a Deus, ao longo desses 17 anos, a gente construiu uma história de muito respeito e ética, acima de tudo. Então, a gente consegue transparecer isso para o mercado equestre. Graças a Deus, a gente fez grandes parcerias ao longo desse ano, que contribuiu para todo esse sucesso da NTT. Três tambores é uma prova que exige habilidade e velocidade do conjunto, amazona e cavalo. O cronômetro, também conhecido como fotocélula, é acionado quando o focinho do cavalo passa pelo ponto de partida e o tempo para de ser contado quando o focinho do animal passa novamente pelo cronômetro. O percurso a ser realizado é contornar três tambores dispostos em uma forma triangular. O primeiro tambor deve ser contornado em um giro de 360 graus pelo lado direito da amazona. Já os dois últimos tambores devem ser contornados em 360 graus pelo lado esquerdo da amazona. Após o percurso, a competidora segue em linha reta em direção à linha de chegada. Vence quem completar o percurso no menor tempo. É possível fazer o percurso ao contrário, ou seja, o primeiro tambor pelo lado esquerdo e os dois últimos pelo lado direito, desde que seja realizado em forma triangular. Caso a competidora derrube um tambor, é acrescentado 5 segundos ao seu tempo final. Caso derrube 2 tambores, será desclassificado. Eu conheci a modalidade desde criancinha, né? Meu pai era tropeiro de rodeio.
Ele levava os bois e eu via as meninas correr. Daí, quando foi em 2007, eu fui numa prova, uma prova em Santa Isabel, e um amigo do meu pai, que é o Dito, pai do Marcos Monzinho, Dito Monzinho, era muito amigo do meu pai, estava fazendo uma prova amador, assim, na época não era, né? Então, em 97, perdão. Eu achei lindo. Daí, quando foi em 2007, eu falei pro meu pai que eu queria comprar um cavalo. E eu tinha um manga larga na época, e eu fui numa prova, assisti e comprei um cavalo. Na época era meio sangue, e daí começou assim, meu amor ao esporte, né? Só que daí eu não tinha como conciliar estudo, pagar treinador com o cavalo. Daí me emprestaram uma égua para eu correr, eu fui num rodeio, acabei quebrando o braço, tudo. Então não foi muito boa a minha experiência quando eu comecei. Daí esse cavalo era um potro. Daí acabou que nesse rodeio um pessoal pegou um treinador, uma amiga minha levou esse cavalo, ficou 1 ano com esse cavalo porque eu tive que pôr pino no braço e tudo. Daí quando foi em 2008 essa menina me ligou e falou que o rapaz, o treinador dela, tinha arrumado o cavalo, o potro, né? E eu comecei para a prova, foi quando eu comecei a acompanhar um circuito da NTT na época. Minha relação é a melhor possível, porque eu nunca... Não tem aquela coisa assim, vou comprar um cavalo, né? Antigamente eu comprava, antigamente eu comprei os primeiros, né? Mas eu tenho uma relação muito boa, porque eu sinto os cavalos, eu sinto quando eles estão com dor, eu sinto quando eles vão ir bem numa competição, quando não vai, tá? Então eu consigo treinar eles pelo jeito que eles estão, não eu não judio, eu não consigo bater, porque eu sei que eles têm um limite, como a gente também tem. Estou numa competição, eu sinto que valeu a pena todo o esforço, todo momento, todo segundo que eu me dediquei àquilo ali. Mesmo não tendo tanto tempo, tudo que eu quero para minha vida é isso, que eu amo. Quando eu conheci há muito tempo por conta da minha irmã, que ela já competia quando ela era nova também, a gente sempre teve espaço aqui. Mas meu pai veio me incentivando, porque ele também ele montava em boi e tal, trabalhava em rodeio e tal. Aí ele veio me mostrar, e foi quando eu tinha 7 anos. Eu e o Speed tem uma conexão muito forte. Assim, às vezes as pessoas perguntam, eu chego até a chorar, porque cavalo é terapia, né? E por estar nesse meio, assim, eu tenho ele como meu melhor amigo. E a gente tem uma relação muito boa. A gente às vezes dá umas brigadas, mas acho que é normal. Mas a gente é carne e unha. O espírito é tudo. É muita coisa envolvida. A adrenalina toma conta, dá a tremedeira, as pernas bombeiam. Mas eu acho que, assim, nada descreve o que a gente sente, sabe? Sabe aquela satisfação? E quando volta, assim, vê a fotocela parar, aquela sensação de dever cumprido, não tem explicação, é uma emoção muito forte. Acho que, sei lá, por exemplo, que você, o cavalo, é um só, o corpo une ali. É um esporte que envolve muita adrenalina, não acham? Espero vocês no próximo episódio para conhecer um pouco mais dos Três Tambores. Até lá!